Não, é curioso assim. E aí eu fico pensando, enquanto você estava comentando, eu lembro de outros alunos seus, você sabe que isso é verdade, mas assim, eu fui seu aluno na rede privada de ensino, mas eu conheço gente que foi seu aluno na rede pública, por exemplo, Kleinan. Sim, E eu lembro muito assim dessa estratégia, né? Então, só que a educação brasileira, e eu digo não só num cenário sergipano, mas a educação brasileira de maneira geral, isso também é um processo de muitos anos, de décadas atrás. A educação brasileira tende a. Como é que eu posso dizer? Ela tende a resolver. Não resolver, mas tentar resolver problemas e acaba não tocando onde deveria ser tocado. Acho que esse é um principal ponto. Então, assim, em que ponto? Acho que. Não sei se a pergunta seria uma. Você consegue entender o que eu quero dizer. Até que ponto a tecnologia ela é benéfica e até que ponto a tecnologia ela atrapalha? se a gente for discutir aqui agora a gestão na educação, ainda vai ter que marcar um podcast aí de 10 horas pra gente conversar. Mas Já assim, está convidado. não, mas assim, esse na verdade é onde a gente é o ponto que a gente está na história aqui, tentando Aham. descobrir o que é que ajuda, o que é que atrapalha. Eu acho que a gente não tem como voltar, de fato, a tecnologia está aí, não tem como você esperar que um aluno não queira mexer no celular, não queira usar o celular. A gente vai precisar aprender a usar ele como aliado, certo? Acho que a pandemia, de alguma forma, ajudou isso aí. A gente usou muito celular para trabalhar, para desenvolver projetos com os alunos. Por outro lado, eu acho que existem coisas tradicionais aí que são muito necessárias também, que não podem ser abandonadas. Então, esse equilíbrio é que é o grande desafio. A gente conseguir usar as ferramentas de tecnologia. Eu não estou aqui, eu nem me atrevo a dar uma resposta definitiva para isso. Acho que esse é um debate que a gente está e vai passar alguns anos ainda nisso aí. É, a gente tem que usar a tecnologia como aliado. Acho que o celular pode ser muito usado. Eu uso muito celular com os alunos em sala de aula. Eu trabalho no desenvolvimento de aplicativos com os Sim. alunos, então não tem como eles não usarem celulares. Então eu uso celulares com os alunos. Eles têm um mundo de informação na mão ali que eles podem pesquisar, que eles podem encontrar. Eles têm recursos que eles podem usar ali no celular. Por outro lado, eu acho que tem horas que tem que parar, deixar de lado ali, concentrar, focar naquilo que está sendo trabalhado e ser um pouco mais formal, Aham. mais tradicional para poder formar a base ali. Eu me preocupo muito com a idade que essa tecnologia está chegando nas mãos das crianças, Sim. porque a gente já está vendo consequências aí das crianças muito cedo mexendo com o celular e a mente ficando muito agitada, acelerando demais. A gente vê quanto acelera, quanto acelera a gente no dia Sim. a dia. Então, é uma preocupação que eu tenho. A gente percebe muito hoje, por exemplo, se perdeu muito de coordenação motora para algumas atividades por conta dessa Simples de troca. escrever, né? Exatamente. Essa troca de ferramentas, né? A, a, eu cresci numa época que a gente fabricava os brinquedos da gente, e nem foi a geração dos meus pais, foi mais ainda, né? Mas eu criava as coisas, meus pais, sabe, no início eu explodi guarda-roupa com 11 anos de idade, montei um teleférico no quarto, trava elétrica com cartão e senha, tudo com sucata, com motor velho, com as Você é uma coisas que criança ficavam. perigosa, Eu você. era. E aí, isso se perdeu muito. Então, existe essa preocupação de que tudo seja feito na hora certa. A gente não tem nada ainda assim, um martelo batido dizendo, ó, isso aqui até essa idade tá certo, isso aqui tá errado, tal. A gente tá tentando descobrir. Mas eu acho que a gente precisa trazer a tecnologia para a sala de aula, trazer, usar e criar, porque às vezes a gente substitui uma coisa pela outra e dá no mesmo, né? A gente até estava conversando antes, a gente troca a transparência do retroprojetor pelo PowerPoint ou pelo Canva, uma coisa assim, uma coisa mais. Aham. E no final das contas está fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa encontrar mecanismos para que aquela tecnologia seja usada a favor dos alunos, para que eles sejam mais criativos, para que a gente consiga balizar ali o caminho para eles, porque eles já têm informação, acesso a tudo ali. E Eles não já, tem como o humano competir com isso, não né? tem, não tem como. A gente está, o papel do professor, inclusive, está se redefinindo a cada dia, né? Como é que o professor vai atuar para ser eficaz nessa formação e, ao mesmo tempo, continuar com o seu espaço, né? Não dá para ficar do mesmo jeito. E, assim, nesse período de pandemia agora, eu tive muitas surpresas boas. Eu encontrei muitos professores que estavam, inclusive, é, quase defasados ali em relação Sim. até à educação tradicional. E de repente na pandemia se reinventaram, se destacaram ali, criaram coisas, começaram a entender como usar recursos diferentes ali para as aulas e tal. Outros, infelizmente, acabaram não aproveitando a oportunidade ou até não se animando ou foram bem afetados emocionalmente pelo momento e não conseguiram dar essa volta, né?